bem-vindo ao Toque de Vida Debate. É um grande prazer ter você aqui com a gente. Se você ainda não me conhece, eu sou o pastor André Cardoso, capelão universitário da UBRA Canoas, Rio Grande do Sul. De uma escola paroquial em Canoas para uma universidade espalhada pelo Brasil. Em 51 anos de existência, foi essa transformação que aconteceu com a UBRA. Há mais de 5 décadas, a Universidade Luterana do Brasil zela pelo ensino de qualidade nos níveis de educação básica, ensino fundamental e médio, educação profissional e ensino superior no Brasil todo. O início foi na educação de base, quando a primeira escola foi fundada, em Canoas, no ano de 1911. Já com o ensino superior, a instituição iniciou suas atividades com as faculdades canoenses, criadas em 1972. Efetivamente como universidade, está desde 88, quando foi decretada a sua criação, tendo seu reconhecimento pelo Conselho Federal de Educação ocorrido um ano depois, em 1989. Por isso, o programa de hoje é especial. Vamos conversar sobre o aniversário de 51 anos da UBRA e refletir sobre o papel da educação cristã luterana no mundo atual. E quem vai nos ajudar nessa reflexão é a professora doutora Adriana Zimmer Gallert, que atualmente é a pró-reitora acadêmica da UBRA. Professora doutora Adriana, seja muito bem-vinda ao Toque de Vida Debate, é um prazer receber você aqui. Olá, pastor, tudo bem? Olá a todos os que nos acompanham nesse importante programa que a universidade veicula a todos os canais de comunicação. Sejam todos bem-vindos, é uma satisfação estar aqui com vocês. E obrigado, pastor André, pelo convite para conversarmos um pouco sobre o aniversário desta grande instituição, a Universidade Luterana do Brasil. A alegria é toda nossa. Professora Adriana, eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos assistindo já conhecem você, conhecem um pouco do seu trabalho, mas o Toque de Vida Debate, ele alcança lugares que a gente nem imagina. E para aquelas pessoas que ainda não conhecem, fala um pouquinho quem é a professora Adriana, sua trajetória acadêmica e também profissional dentro da instituição, dentro da UBRA. Certo. Muito bem. Então, sou a professora Adriana, a professora Adriana Zimmer Gallert. É a minha formação, eu sou pedagoga de formação, tenho mestrado e doutorado em educação também. E comecei a minha trajetória na universidade, não aqui no Rio Grande do Sul, mas comecei a minha trajetória na universidade, na unidade, na mantida da nossa mantenedora em Palmas, no Tocantins. E trabalho na UBRA há 25 anos. Em 98 eu comecei o trabalho lá. E lá trabalhei, então, comecei a minha carreira como professora universitária. Antes eu trabalhava na educação básica, trabalhava em escolas. E tive a oportunidade, então, de começar essa carreira lá em Palmas, no Tocantins, que é uma das mantidas da mantenedora da Elbra. E de lá para cá, então, foram surgindo várias oportunidades, desde o início ali com os cursos de mestrado e doutorado, também cursando, essa trajetória, fazendo essa trajetória acadêmica, trabalhando como professora universitária e também dentro da UBRA com oportunidade de trabalhar em cargos de gestão na universidade, Então, dentro desse trabalho também, nesse momento, desde o ano de 2000, quando então assumiu a nova reitoria aqui no Rio Grande do Sul, eu já estava de volta ao Rio Grande do Sul, trabalhava aqui na UBRA de Guaíba, no campus de Guaíba, e então tive a oportunidade, o convite do reitor Thomas, o nosso professor doutor Thomas Raimann, que é o reitor da universidade, ele nos convidou então para atuar junto na equipe da reitoria, atuando então no processo de gestão da universidade. E de lá para cá, então, estamos atuando nesse desafio que é realmente pensar e trabalhar dentro dessa frente importante, que são realmente os desafios da gestão acadêmica e pedagógica da nossa universidade. E estamos aí, então, contribuindo e vivendo os 51 anos da nossa universidade nesse ano de 2023. Professora Adriana, ouvindo a sua história, a sua trajetória, a gente pode afirmar com certeza que você viveu pelo menos metade dessa história. Você está presente na metade desses 51 anos. E aí eu tenho uma pergunta para fazer para alguém que conhece bem, a universidade.
Quais os motivos que a Universidade Luterana tem para comemorar 51 anos, especialmente num contexto de Brasil, de nação em que vivemos, onde a educação ainda precisa avançar muito? Quais são os méritos que a UBRA celebra nesses 51 anos? Bom, pastor André, nós temos assim vários pontos que podemos abordar a partir da sua provocação aí, né, para conversarmos nesse momento, né? Primeiro, a história da nossa instituição, né? Nós somos uma instituição que congrega, né, que liga várias mantidas no Brasil inteiro, né? Então, nós estamos aí em 5 estados do Brasil, né, com a educação presencial. Aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos em 8 cidades do Rio Grande do Sul, e nós estamos espalhados por toda a federação, né, por todo o país, por meio da educação à distância. Então, só aí nós já temos um grande desafio, né, e nós temos um motivo muito importante para comemorar. Ou seja, a UBRA, ela é uma instituição do Brasil, ela é uma instituição que alcança as pessoas de todo o nosso país. E ela alcança as pessoas não com qualquer educação. Nós somos uma instituição que prima muito por uma qualidade do trabalho da educação que fazemos. Para nós, educação é papo sério. Nós não fazemos qualquer educação. Nós realmente nos preocupamos muito com as entregas que nós fazemos para as pessoas por meio do trabalho que realizamos, porque acreditamos muito que cada pessoa que nos procura, seja na educação básica, por meio das escolas que nós temos também espalhadas pelo Brasil, ou da educação superior, por meio dos nossos cursos de graduação, de pós-graduação, de mestrado, de doutorado, todas as pessoas que nos procuram, elas buscam na UBRA a realização de um projeto de vida. Porque no Brasil nós temos muitas instituições de educação superior, nós temos muitas escolas, e as pessoas fazem a sua escolha. E quando elas fazem a sua escolha, elas escolhem a partir de alguns critérios que elas têm, que são pessoais, e onde elas buscam, então, a realização do seu sonho, do seu projeto de vida. E nós ficamos muito felizes com isso, por sermos escolhidos por muitas pessoas para a realização de projetos de vida. E esse é o nosso compromisso, é um compromisso realmente com a qualidade da educação que nós realizamos. E esse é um motivo para comemorar, é um motivo para comemorar porque nós temos muitas pessoas realmente que estão conosco e que não são poucas não, né? Nós temos aí mais de 20 mil pessoas ligadas em termos de alunos, e se nós somarmos a isso mais os nossos colaboradores, os professores, enfim, as famílias que são envolvidas também com essas pessoas que são matriculadas conosco e que são relacionadas, nós vamos alcançar aí um número talvez de 30 mil pessoas, né? Podemos fazer uma aproximação aí pensando as famílias junto. E é uma responsabilidade muito grande e é um motivo muito especial para comemorarmos 51 anos de existência com todo esse alcance de uma educação de qualidade comprometida com as pessoas ao nós comemorarmos o nosso aniversário nesse ano. Agora, é inegável, né, que nesses 51 anos a universidade contribuiu com o país, formando mais de 311 mil profissionais, né, que saíram com o diploma da instituição e receberam aqui a sua educação. Mas a gente sabe que a UBRA é uma universidade luterana e a reforma protestante tem mais de 500 anos. Nós cremos, como cristãos, que Deus age no mundo por meio das pessoas e certamente a reforma protestante foi um marco na história e Deus agiu por meio de pessoas. Lutero, né, como o principal expoente desse movimento, mas por meio de muitas outras pessoas. E o que talvez seria importante de ouvir de você, que conhece a história da UBRA, é, nesses 51 anos e hoje, 2023, por que a Universidade Luterana do Brasil ainda faz diferença na sociedade? O que a diferencia das outras instituições de ensino superior? Ou seja, se eu quiser ingressar numa universidade, por que eu escolheria a UBRA? Certo, pastor. Bom, um diferencial com certeza bem importante dentro do contexto da nossa instituição é sim a confessionalidade. A confessionalidade, ela permeia a questão dos valores na nossa instituição.
E os valores na nossa instituição, desde o nosso plano de desenvolvimento institucional, o PDI da instituição, que permeia todas, né, que é assim o documento maior de organização das questões acadêmicas, pedagógicas, administrativas da nossa universidade, elas primam realmente por valores que são valores da convivência humana, valores cristãos que primam realmente para que as pessoas tenham nesse espaço, um espaço em que elas são respeitadas, em que elas são valorizadas, em que elas são cuidadas, né, em que elas são ouvidas, participam dos processos e têm o seu desenvolvimento. E quando a gente resgata essa história, que é a história da Igreja Luterana, né, a Igreja da Reforma Protestante com Lutero, a gente resgata um momento em que Lutero, preocupado com o contexto da sociedade, via realmente na educação esse potencial de transformação, né? Uma educação que realmente vai transformando as pessoas e vai vendo que pessoas transformadas, engajadas, conscientes da sua realidade, do seu contexto, têm condições realmente de contribuir para o desenvolvimento da sociedade. E a nossa instituição traz isso no seu DNA. Nós buscamos realmente trabalhar com essa perspectiva. Não somos, e aí nós vamos para os diferenciais, né? Nós não somos uma instituição descolada da sociedade. Nós temos uma proposta pedagógica na universidade que ela está conectada com a realidade, que ela busca fazer leituras de territórios na realidade, nos cenários profissionais das várias atuações, e a partir desse entendimento, então, organizar os processos pedagógicos para que os estudantes possam se desenvolver e ir se transformando em pessoas que vão, sim, sempre contribuir nos lugares onde eles estão, onde eles vivem, nos cenários onde nós convivemos, seja um cenário de vida profissional, seja um cenário de vida pessoal, de convivência, enfim, os vários locais, que as pessoas realmente sejam pessoas imbuídas de um olhar investigativo, de um olhar curioso, de um olhar sempre o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas. E esse realmente é um diferencial. E tanto é um diferencial, pastor, que os nossos estudantes, tanto os estudantes dos cursos presenciais, quanto os estudantes dos cursos da educação à distância, eles percebem sempre que há esse cuidado e esse zelo pelo outro quando adentram a vida dentro da nossa universidade, passam a conviver com as pessoas. Sejam as pessoas que cuidam das aulas, os professores, os coordenadores de cursos, diretores de campus, coordenadores de polo, sejam os colegas do administrativo, que trabalham nos bastidores, vamos dizer assim, deixando os nossos ambientes de trabalho agradáveis para a nossa convivência, que cuidam dos jardins, que cuidam das salas de aulas, enfim, qualquer pessoa que está aqui conosco está imbuída desse diferencial de valorizar a relação com o outro, de valorizar a relação com as pessoas. E realmente isso é viver a confessionalidade, né? Não somos uma instituição que tem a confessionalidade no papel, que tem a confessionalidade nos documentos institucionais, num slogan ou em algo assim. Não, a confessionalidade realmente é pelas pessoas na nossa instituição. E esse é um diferencial importante. Hoje, nós podemos pensar assim, as pessoas e todos nós, né, vivemos em um mundo permeado pela questão dessa comunicação virtual, pelo meio digital, por questões muitas que dizem as pessoas, ou que fazem com que as pessoas, às vezes, não estejam tão sensíveis a uma relação mais inteira com o outro, e viver num lugar onde as pessoas se preocupam com o outro é um diferencial. Então, esse espírito, né, essa convivência, ela realmente traz algo diferente para a nossa instituição, no contexto Brasil, onde nós temos muitas instituições, né, como nós estávamos falando. Perfeita a sua fala, e enquanto você falava, eu fui lembrando de muitas coisas que eu mesmo vivencio aqui no campus, né, e me parece muito presente e real isso que você fala, de que a confessionalidade, ela na UBRA é vivenciada em cada ação que se faz aqui, né? Dentro da sala de aula, mas já antes da sala de aula. Em todo o pensar a educação e toda essa visão
ampliada que a gente tem da própria fé cristã, né, que precisa estar a serviço também do outro, e como isso aparece na universidade de forma muito clara nas nossas ações, nos nossos planejamentos, não só de aula, mas também de projetos, de tudo que aqui acontece. E o que faz também, o que contribui também para essa universidade ser uma universidade de excelência, tanto é que ela ganhou nota máxima, né, na última avaliação aí que o Ministério da Educação, o MEC, fez aqui da nossa instituição, e eu vou, obviamente, querer que você fale um pouco disso, mas daqui a pouquinho que a gente vai fazer um breve intervalo e na volta a gente continua conversando com a professora Adriana para saber como é que foi, como é que o coração aguentou receber essa nota máxima de uma universidade de excelência no nosso Brasil nesses 51 anos. Não sai daí que a gente já volta. E a gente está de volta com o Toque de Vida Debate de hoje, falando sobre o aniversário da Universidade Luterana do Brasil, a UBRA, que está comemorando 51 anos de existência. E desses 51 anos, a nossa convidada hoje, a professora doutora Adriana Gallert, ela viveu e vive ainda, né, por 25 anos. Então, a metade dessa história, né, professora Adriana? E no final do primeiro bloco, a gente estava falando sobre uma notícia maravilhosa, que foi um fato maravilhoso que aconteceu nesse ano, que foi o recredenciamento da universidade e a nota máxima no Ministério da Educação, que é a nota 5. Então, a UBRA é uma das melhores universidades do Brasil. Isso não só dito por nós que estamos aqui, mas pelo próprio Ministério da Educação. E eu creio que isso é algo bem importante. Você poderia comentar um pouco sobre isso para nós? Certo, pastor. Realmente, assim, é um motivo de muito orgulho para nós, o reconhecimento do Ministério da Educação por meio dessa avaliação com a nota máxima, né, que é a nota 5. Então, as notas do Ministério da Educação para as instituições são de 1 a 5, e nós tiramos realmente a nota máxima. Esse processo, né, de ser avaliado pelo Ministério da Educação, ele é um processo que integra as questões dos trabalhos de gestão da universidade, e constantemente nós temos, então, trabalhos e cursos sendo avaliados pelo Ministério da Educação. Esse é um trabalho do Ministério da Educação, realmente, em relação a acompanhar os indicadores de qualidade que são definidos pelo MEC em relação ao que se espera de uma instituição de qualidade no nosso país, uma instituição de educação superior. E aí a gente tem as referências de como realizar o nosso trabalho, como organizar a vida da universidade, e nós estamos sempre muito atentos, enquanto universidade, a processos de planejamento, de avaliação, de replanejamento, a partir de indicadores, de insumos que trazem pistas para a gestão tomar as suas decisões. E dentro desse processo, a UBRA, ela viveu, assim, e aí eu tenho que resgatar um pouquinho da história também dos últimos anos, tá? Porque são bem importantes. Desde o ano de 2016, 2017, mais ou menos, a UBRA viveu um processo de reestruturação pedagógica e curricular dos seus cursos de graduação. E esse trabalho, ele foi um trabalho intenso de participação, de debate, de pensar e repensar propostas, de conectar cada vez mais os nossos cursos com o mundo do trabalho, entendendo as mudanças tecnológicas, os avanços que acontecem, para que os nossos cursos estejam cada vez mais conectados com isso que acontece na nossa sociedade hoje, que é essa efervescência de mudanças, de transformações e de desafios o tempo todo. E dentro desse cenário, então, esses últimos anos, eles foram anos bem importantes de consolidar uma proposta pedagógica realmente diferenciada. E aí, dentro desse período, aconteceu esse processo regulatório, como nós chamamos, né, que o Ministério da Educação acompanha, que são realmente os processos de avaliação externa. E tivemos, então, já no ano passado, a abertura do processo junto ao Ministério da Educação e a avaliação em loco que aconteceu agora no mês de maio desse ano de 2023, quando o Ministério da Educação, então, veio aqui e conheceu todo o nosso trabalho para, então, a partir de um instrumento de avaliação, atribuir o conceito.
E ficamos realmente muito felizes, né? Porque realmente o trabalho e o esforço de todos. E aqui eu quero realmente destacar que esse resultado, ele não é um resultado isolado, ele não é um resultado de um grupo pequeno que faz o trabalho acontecer, ele não é um resultado do trabalho da reitoria, ele realmente é o resultado do trabalho de toda a comunidade acadêmica que faz acontecer essa grande universidade, sempre buscando primar por melhorias que vão acontecendo a cada momento. Então, realmente estamos muito felizes, né, em comemorarmos os 51 anos com a nota 5, né, então estamos aí vibrando, né, com tanto 5, 51 aí no 5, 5 na nota da instituição, para nós realmente é um motivo de muito orgulho, um motivo de festa, de celebração, realmente, esse reconhecimento externo para o trabalho que a universidade faz, há muitas mãos, há muitas pessoas que se envolvem com esse trabalho. Que bacana. Então, quem vier estudar na Universidade Luterana vai encontrar tudo isso e vai encontrar também algo que você falou antes, mas que não deu tempo de a gente aprofundar. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais agora, que eu acho que é um esclarecimento também para quem está nos assistindo, que é sobre a proposta pedagógica da UBRA. Qual é essa proposta pedagógica? Porque essa proposta também foi vista pelo Ministério da Educação e essa proposta pedagógica também recebeu nota máxima. Que proposta é essa, professora Adriana? Perfeito, pastor André. Então, assim, a proposta pedagógica da UBRA, ela parte de uma perspectiva, e ela tem, assim, na sua espinha dorsal, realmente, a perspectiva do desenvolvimento de competências. Então, nós não trabalhamos somente para a aprendizagem de conhecimentos. Os conhecimentos, eles estão junto, né, no trabalho que nós realizamos, e ao desenvolver competências, nós temos outras perspectivas. Nós trabalhamos com desenvolvimento de conhecimentos, aprendizagem de conhecimentos, de habilidades, de atitudes e de valores, que no decorrer do trabalho que os professores vão realizando com os estudantes, colocam os estudantes frente a desafios, a situações, problemas, a questões de pesquisa, de busca investigativa para entender os cenários e, a partir disso, elaborar proposições, trazer propostas frente aos cenários da vida real, e não de uma vida fictícia, mas da vida real, dos desafios das profissões, dos cursos que nós trabalhamos. E esse desenvolvimento de competências, ele está muito conectado com o que realmente se busca hoje na sociedade, que são pessoas proativas, que são protagonistas dos seus cenários, dos desafios, que são pessoas que sabem trabalhar em equipe, que sabem resolver situações em grupos, né? Porque nós hoje não trabalhamos isolados, nós trabalhamos sempre em grupos. Precisamos saber trabalhar com as diferenças, né? Enfim, todas essas questões são cenários que nós trabalhamos com os professores na formação docente, necessárias e que estejam dentro das nossas aulas para preparar os nossos estudantes para esse mundo tão desafiador que nós vivemos. Então, a proposta pedagógica da UBRA, ela parte desse princípio, do desenvolvimento de competências e desenvolvimento de competências linkadas com o mundo real da vida que acontece na nossa sociedade. Eu gostaria de destacar um outro ponto também da proposta pedagógica, que é um diferencial na nossa universidade. Desde o início dos semestres, né, nos cursos de graduação, os nossos estudantes já são levados a vivenciar experiências reais da vida da sociedade como um todo, ou seja, a prática, né, as vivências, as experiências de aprendizagem práticas não são somente no final do curso, em momentos estágios, mas nós vivenciamos desde o início. E como nós fazemos isso? Nós temos um entendimento da universidade um pouco diferente, é uma inovação em relação à maneira como os documentos do Ministério da Educação colocam. O Ministério da Educação coloca que a universidade trabalha com ensino, pesquisa e extensão. E dentro de todo esse processo que eu relatei antes, né, para vocês, em relação à questão das mudanças que a universidade fez na sua prática, nós mudamos esse entendimento linear de ensino, pesquisa e extensão para um entendimento de circularidade em relação a esses princípios, onde entendemos que a proposta pedagógica, a prática dos professores parte da extensão, que é o quê? Conectar a realidade da universidade com a realidade da vida real que acontece na sociedade.
identificar situações que são desafiadoras, que são problemas, que são perguntas com respostas ou sem respostas. A partir da extensão, nós vamos para a pesquisa, e aí nós vamos transformar esses problemas em perguntas e vamos investigar essas situações, vamos buscar e construir respostas. A partir, então, da extensão, da pesquisa, nós vamos para o ensino, ou seja, esse movimento de nos conectarmos com a sociedade e trazer os problemas para dentro das aulas, qualifica o processo do ensino, que é o trabalho que professores e alunos fazem, então, no dia a dia da sala de aula. E nesse movimento nós fechamos o círculo voltando para a extensão, onde nós então vamos novamente nos conectar com a sociedade, mas com um olhar diferente. Ou seja, aquilo que era um problema, agora nós temos que ter uma solução, ou um projeto, ou uma proposição, ou uma alternativa que modifica tanto o estudante que está pensando, vivenciando essa experiência de aprendizagem, quanto à comunidade externa, que recebe, a partir da leitura que a universidade faz, que recebe aí respostas em relação às situações que vive. E esse, para nós, é um diferencial, sim, que foi também reconhecido pelo MEC na nossa nota máxima em relação a termos uma proposta pedagógica que efetivamente é transformadora. Então, realmente destacaria esses 2 pontos da proposta pedagógica. Pastor, teria outros, mas eu vou destacar esses 2. Perfeito, mas está perfeita essa sua descrição. Enquanto você falava, e se você me permite, eu quero fazer ainda um link com a nossa própria confessionalidade e mostrar, talvez para quem está nos ouvindo e nos vendo, como que a confessionalidade se insere em todos os aspectos da vida da universidade, como a gente falou antes, mas talvez de uma forma muito prática, porque essa questão de identificar as necessidades da sociedade, da comunidade onde a universidade está inserida, e daí propor soluções para essas necessidades, é algo bíblico também, né? É algo que a própria reforma protestante nos incentiva a fazer. E se a gente lembrar, quando Jesus enviou os discípulos, ele disse, olha, vão pelas cidades e anunciem que o meu reino está perto. Mas para fazer isso, ele instrumentalizou esses discípulos para que eles exatamente tivessem a sensibilidade de perceber necessidades. O apóstolo Paulo fez isso também, né? O Martinho Lutero também, quando olhava para as necessidades das pessoas. Então, se em uma determinada comunidade precisa alimento, então ajudem essas pessoas no alimento, né? Isso Jesus fez com os discípulos. Se numa outra comunidade precisava de uma cura, então operem essa cura. Mas lembrem que vocês têm um propósito maior e isso está presente, né? E eu fiquei ouvindo você falar sobre a proposta pedagógica e me lembrei desse exemplo, assim, né? Do quanto biblicamente isso existe também na Bíblia, porque não há como a gente falar de amor ao próximo, né? E nem de salvação e de vida eterna se a gente negligenciar as necessidades das pessoas hoje. E daí os ouvidos se fecham e os corações também. E nós ficamos muito felizes porque está presente na nossa proposta. E eu queria perguntar que nem tudo são flores, né? Nem todo caminho é reto. E nesse sentido, professora Adriana, quais são as maiores dificuldades e desafios da UBRA enquanto instituição de ensino superior no mundo atual? Certo, bom, bem como você colocou, né, pastor, temos muitos desafios, parece que tudo é muito perfeito, mas não é, o dia a dia é repleto de desafios e estamos realmente sempre muito ligados nessa situação de tentar entender os movimentos que estão acontecendo na sociedade para que a gente também consiga nos reorganizar para atender a essas demandas, a esses desafios, né? Bom, a nossa instituição, ela vive também, assim, no decorrer dessas últimas décadas, desafios em relação à questão da gestão maior, né, da mantenedora. Esses processos, eles estão em andamento, nós vamos indo nas etapas, das fases que vão acontecendo e continuamos sempre muito focados no propósito da educação, que é o nosso trabalho. Então, nós estamos sempre muito focados nessa questão. Os movimentos vão acontecendo, vão se resolvendo e nós vamos buscando sempre consolidar
o nosso nome, a nossa marca, a nossa presença na sociedade, enquanto uma instituição que realmente está preparada e está sempre buscando esse espaço de atuação, por entendermos que, se somos uma instituição que trabalha com uma educação de qualidade, nós precisamos batalhar por esse espaço para que as pessoas realmente conheçam esse nosso trabalho e o escolham estudar conosco. E eu diria que aí nós temos um grande desafio que nós temos hoje, né? Hoje nós vivemos um cenário diferente de várias décadas atrás, onde poucas instituições de ensino superior haviam no Brasil. Não existiam muitas opções, então, digamos assim, as pessoas não tinham muitas escolhas, e aí a gente tinha, digamos assim, uma quantidade maior de estudantes, nós tínhamos um trânsito maior em relação a essas questões. Hoje, nós temos um cenário de uma concorrência bastante grande em relação à educação do ensino superior no nosso país. E esse é um desafio bem grande, né? Porque, como eu coloquei antes, muitas vezes as pessoas, quando ainda não estudam conosco, quando ainda não estão vivendo conosco, não sentem isso em relação a esse diferencial das relações, do cuidado com as pessoas, de uma educação que cuida realmente, que está preocupada com a transformação dos nossos estudantes, com a realização do seu projeto de vida, e esse é um diferencial. Quando nós recebemos estudantes que vêm por transferência, por exemplo, de outras instituições, logo no início, nos primeiros contatos com a instituição, com as coordenações de curso, eles falam, é diferente trabalhar com vocês, a gente consegue falar com o coordenador, a gente tem acesso às pessoas, as pessoas nos atendem, elas nos escutam. Então, a gente precisa, sim, esse é um grande desafio, né? Comunicar mais as nossas propostas, os nossos trabalhos, para que as pessoas realmente nos conheçam e então tenham condições de fazer uma escolha pelo diferencial que nós oferecemos. Então, eu diria que um grande desafio, pastor, é esse cenário bastante competitivo em relação aos estudantes, as pessoas que querem estudar, né? Que elas escolham a UBRA porque conheçam o nosso trabalho, né? Muito bem, e obviamente esse programa aqui, o Toque de Vida Debate, também se presta a isso. Professora Adriana, nosso tempo acabou, eu quero agradecer demais a oportunidade, agradecer demais a sua disponibilidade de estar conosco, compartilhando a sua história. Quero desejar parabéns para você, parabéns para a Universidade Luterana do Brasil por essa história linda na educação. Desejar que Deus continue abençoando o trabalho da professora Adriana e também o trabalho da UBRA, né, esse importante papel na sociedade. Desejo que Deus abençoe sua vida ricamente, você que nos acompanha, e abençoe também sua família e faça de você uma bênção por onde você andar. E se quiser entrar em contato com a gente, é só mandar uma mensagem nas nossas redes sociais, o endereço é @ubrapastoral. Se quiser mandar uma pergunta, uma dúvida para a professora Adriana, a gente encaminha para ela com o maior prazer. Um grande abraço e até o próximo Toque de Vida Debate. Tchau, tchau.